vamos, vamos regressar, pode-se assim dizer, vamos regressar à temática do todo o terreno, isto porque, como podem ver, estou muito bem acompanhado, como é tradição aqui no 16 Válvulas, e fazendo mais uma vez o jus ao nosso petit nom, como dizem os franceses, a nossa alcunha é mesmo ser o programa de rádio e podcast dos campeões. É verdade, hoje é mais uma prova disso mesmo, porque tenho comigo o Jorginho Pedroso, quem desde já saúdo e agradeço a disponibilidade. Ele que é o campeão 2021, já sabem, a nível do todo o terreno, foi convidado, está aqui connosco para nos falar não só desta extraordinária temporada, que ele vai com certeza nos explicar as emoções, mas também para nos falar das novidades de 2022, já começaram hoje a serem desvendadas, já esteve no terreno com uma nova máquina já para uma categoria superior, estamos a falar da categoria T1, já vamos saber os detalhes, mas vamos guardar essa que seja, no fundo, a cereja em cima do topo do bolo para o final. Mas para já, Jorginho, e depois desta introdução que já vai longa, mandar um abraço, perguntar, antes de detalhes, como é que se sente agora que já é campeão 2021? Para depois então sim percebermos em detalhe. Bem-vindo, uma boa noite. Boa noite Gonçalo, obrigada por este convite. Assim, sinto contente porque três épocas com o carro T2 fui campeão 2 vezes. Foi bom, todas as 3 épocas foram excelentes. Esta época também foi boa porque já tinha mais experiência com o carro e também tive 3 navegadores diferentes. Tive a honra de ter o campeoníssimo Rui Sousa do meu lado. Isso foi uma grande alegria que ele me deu, porque aceitou um desafio que fui eu que lhe fiz, eu fiz-lhe o desafio, ele aceitou logo à partida. Tivemos as 3 primeiras corridas, correram excelentemente bem, depois a do Oeste tivemos ali problemas mecânicos. Jorginho, não querendo interromper o raciocínio, já vamos falar prova a prova, mas para já perceber se está satisfeito com essa conquista. Mas para mim também, então, antes de falarmos então das provas, pergunto o que é que este campeonato lhe traz a nível de emoções diferente daquele que foi o primeiro. Portanto, este já é o segundo campeonato conquistado. Foi diferente? Foi um que já não foi vivido da mesma maneira? Ou, pelo contrário, ser campeão é comemorado sempre da mesma maneira? Antes de olharmos então em detalhe para cada prova. Não, é assim, ser campeão é sempre a mesma maneira, é sempre difícil. Porque há uma, com a concorrência que tínhamos, como eu falei no ano passado, antes do início da época, tivemos uma concorrência forte, como tanto o Joel como o Comenda e o João Franco. São 2 belíssimos pilotos, sempre a dar luta, uns tiveram uns problemas, outros tiveram outros, mas é sempre igual. Quer dizer, este ano, o ano passado não conseguimos ser, este ano fomos para reconquistar o título, conseguimos, e para mim foi um bocadinho mais especial ainda que os outros. Ainda bem, pronto, fico contente de saber. Vamos falar agora sim, então, neste caso, nos explicar-nos aqui um bocadinho neste Campeonato T2, como é que foi esta temporada. Eu interrompi o seu raciocínio, não queria de modo algum, mas era importante percebermos a nível de sentimentos, e é por isso que eu trago aqui, para percebermos o seu lado humano como piloto. Perguntava-lhe agora sim essa sua apreciação sobre esta temporada, que começou em Beja. Sim, a Beja foi uma corrida muito divertida. Foi divertida porque eu nunca tinha feito, porque em 2019 eu não corri em Beja. Este ano é uma pista, pronto, foi uma pista diferente para mim e também acho para os outros pilotos, porque acho que também nenhum deles tinha, acho que só o João Franco é que tinha corrido em Beja em 2020. Foi boa, foi bem disputada, porque foi uma corrida ali disputada com o Joel Marrazes muito bem, e ele mostrou-se um excelente piloto, tal e qual como o Comenda, e o João Franco tem vindo a evoluir belissimamente bem. A seguir fomos para Lolé. Era uma coisa diferente, porque o navegador foi um navegador que nunca foi navegador, mas ter o Rui Sousa ao meu lado, ele não precisava dar notas, ele dizia-me o que é que eu tinha que fazer, ele via as curvas e já sabia o que é que eu tinha que fazer. Foi muito bom, foi muito produtivo. Também foi uma corrida que eu aprendi muito a nível de condução, porque foi uma corrida inteira com o Rui Sousa sempre do meu lado, foram 400 km sempre com ele ao meu lado, seguidos, que ele me tem-me ajudado imenso, tanto ele como o Carlos, e ele tem-me dado muitas dicas e é com ele que eu tenho aprendido e entrei no todo o terreno. Mas tê-lo a ele numa corrida inteirinha dentro sempre do meu lado, dizia-me quando eu tinha que andar, dizia-me quando eu tinha que abrandar, quando eu estava a exagerar, ele sabia que eu estava a exagerar e dizia-me. Mesmo a nível de gestão do carro, gerir pneus, ele sabia que ao fim dos troços os pneus já não aguentavam aquilo que aguentavam ao início,
e sabíamos explicar isso. Foi uma corrida que aprendi muitíssimo com ele, a nível de condução, como com o Carlos Silva é a mesma coisa, que o Carlos Silva é um navegador, mas sabe dizer o que é que e sabe ensinar a conduzir também. Depois fomos para Reguengos, um outro navegador, que foi o Nuno, o Nuno Barreiros, que só tenho a agradecer pelo convite que lhe fiz e disponibilizou-se logo automaticamente a vir para o meu lado, correu excelentemente. Mais uma vez interromper e pedir-lhe desculpa, porquê tantos navegadores? Porque havia compromissos pessoais deles, era isso? É importante para que as pessoas que estão a ouvir saibam o que é que não, foi porque mas foi uma gestão da ProLama, foi conversado no início da época, sim, porque o Carlos Silva, que foi o meu navegador de 2019, 2020, ao início da época foi conversado dentro da equipa, e o Carlos Silva foi navegar o Francisco na Taça Ibérica, e então para comigo iria o Rui Sousa. Na corrida de Reguengos, o Rui Sousa não pôde estar presente, e então tivemos que arranjar um outro navegador para mim, e foi só um navegador que já tinha corrido com a ProLama, porque já tinha sido navegador do Fernando Barreiros, e o Nuno disponibilizou-se automaticamente para vir comigo, e foi impecável, correu 5 estrelas, tínhamos o nosso plano feito dentro da equipa, tanto de Isuzu como ProLama, o que é que tínhamos que fazer, porque estávamos a correr 2 carros da Isuzu naquela corrida, o Fernando Barreiros com a Taça Ibérica e eu para o Campeonato Nacional, e saiu um pleno. Foi falado antes da corrida, foi falado sempre durante a corrida, ele ganhou a corrida para a Taça Ibérica, eu ganhei a corrida para o campeonato, fizemos um pleno, foi tudo feito e saiu tudo perfeito. Logo aí, após 3 provas, as coisas já estavam bem encaminhadas para o campeonato. Já tínhamos 3 vitórias para o campeonato. Faltavam 2, não é? Depois foi só fazer depois o Oeste, acabar a corrida do Oeste, para nos consagrarmos campeões. Conseguimos, ficámos em segundo, e depois fomos para Porto Alegre para preencher calendário e fazer Porto Alegre. Tivemos alguns problemas também, mas o calendário estava feito, o campeonato estava ganho, e era o nosso objetivo para encerrar o ciclo comigo, o ciclo da Isuzu, mas encerrar bem, e acho que fiz um bom desempenho e toda a equipa me ajudou, e aprendi muito a conduzir um carro T2, onde eu penso que começo a estar preparado para um carro um bocadinho mais potente, mas tenho muito a aprender. Jorginho, e a prova, praticamente pode-se dizer, a corrida em casa da ProLama, como é que foi uma prova que foi novidade para todos, inclusive até para a escuderia de Castelo Branco, que estiveram aqui representados por António Sequeira. Como é que foi fazer aquela prova? Foi uma prova fácil de descobrir? Foi difícil? Porque a vitória não foi alcançada, não é? Portanto, fica no segundo lugar. Tivemos alguns problemas mecânicos com o carro. No segundo dia tivemos que ir com o carro como ele estava, não houve hipótese, porque é um T2, não podemos mexer muito, e tivemos que ir com as limitações que tínhamos. Era importante chegar ao fim, mas foi uma corrida, foi uma corrida boa, foi uma corrida com muitos espectadores, as pistas impecáveis, tem tudo. Eles conseguiram fazer uns traçados de troços onde tínhamos rápido, tínhamos muita curva, foi uma pista, eu gostei, e pela generalidade acho que todos os pilotos gostaram, e esperemos que para o ano tenhamos aqui outra corrida aqui no Oeste. Mas e o público, porque esta zona tinha muita falta do desporto automóvel, porque os rallies, houve muitos rallies antigamente aqui, e agora deixou de haver, e então tínhamos muita gente no público, e depois, quando estamos a correr em casa, estamos lá dentro e estamos a ver o amigo, estamos a ver o familiar, estamos a ver... é diferente. Jorginho, e Porto Alegre, com menos água do que na edição anterior, que deu, podemos dizer, água pela barba, foi cumprir calendário apenas, ou foi abordada como mais uma prova para vencer? Era para ter sido, assim, todas as provas que nós temos ido, vamos à prova para as vencer. Tivemos problemas logo no prólogo, que depois já não valia a pena, nós depois não conseguimos pôr o carro a jeito para o carro ir para fazermos o segundo setor na sexta-feira,
e depois, nas condições com que estava o tempo, foi decisão minha já não irmos no sábado, porque eu já não me sinto muita vontade de andar na chuva e tinha tudo para. Assim, no sábado aquilo tinha tudo para correr mal. E o campeonato estava ganho, o Carlos já não conseguia ser campeão T2 ali em Porto Alegre, e eu decidi, e pronto, falei com a equipa, falei com o Carlos Silva, com os pilotos, e decidi eu não ir porque no sábado aquilo tinha tudo para correr mal. E o carro estava impecável, estava bom, porque o que tivemos foi uma pequena coisa que era resolvido na sexta-feira à tarde, mas achei que já não valia a pena. E então a carrinha ficou perfeita, sem moças nenhumas, que era o importante, e se a gente fosse no Para o sábado era herdeiro, capaz de correr mal. para aquele que venha a ser o herdeiro em 2022 dessa carrinha. Entretanto, e porque tornou-se evidente, e já disse isso aqui, ouviu aqui há minutos falar disso, a determinada altura começou já a preparar carro novo, dar um salto na categoria, como já está concretizado nesta altura. Quando é que ficou definido pela Prolama de que o Jorginho iria então usufruir desta Nissan que levou a cabo hoje o primeiro teste? Foi quando? Foi decidido após a base do Oeste? Foi antes da Baja do Oeste ainda. Okay. Foi antes da Baja do Oeste, porque pronto, como sabem, o carro era o carro do Francisco, toda a gente conhece o carro já está a correr cá em Portugal há 2 anos. O Francisco subiu para outro carro, foi buscar um carro melhor, e o carro estava na Prolama, o carro tem sempre visto na Prolama, foi a Prolama que desenvolveu o carro desde que o carro veio para cá, e eu achei, é este overdrive. Sim, é a Nissan Overdrive. Importante. Sim. Isso mesmo. E é um carro que a Prolama acompanhou desde que ele chegou a Portugal. O Francisco, juntamente com a Prolama, evoluíram bastante o carro. E eu acompanhei, porque pronto, também estou dentro da equipa, acompanhei o que é que fizeram tudo ao carro. E eu achei, juntamente com o Rui Sousa e com o Carlos Silva, que seria o carro ideal para eu aprender, para trabalhar com um carro de caixa sequencial e para evoluir a nível de condução. E então optámos com que o carro ficasse na Prolama para ser o carro para eu conduzir agora em 2022. Entretanto, hoje, sábado, foi feita então esta primeira experiência, vamos dizer, num ambiente diferente da parte do Jorginho com esta Nissan. Pergunto-lhe, no final de um dia de trabalho, que conclusões ou que sensações é que esta extraordinária máquina lhe transmite, Jorginho? É que um evoluir, percebo bastante, passar do T2 para um T1 como este carro, apesar de já ter, como dizem muito bem, 2 anos, mas há aqui um salto qualitativo bem importante. Será assim, Jorginho? Que emoções é que este carro lhe transmitiu? É tudo diferente. É tudo diferente. Eu não estava à espera que o carro passasse tão bem no mau piso. Podemos ir a fundo, ver valas, é tudo diferente. O carro chega muito mais rápido às curvas, tem que se preparar o carro para curvar. Mas foi uma emoção, foi uma grande emoção enorme, porque adorei o carro. Estava com um bocadinho de receio, porque não sabia a reação do carro, não sabia o que é que o carro ia fazer. Pois é um carro de gasolina para um carro de gasóleo. É uma diferença muitíssimo grande, não tem nada a ver com caixa sequencial. Mas adorei, diverti-me à brava hoje de manhã. A avaliação do nosso chefe de equipa, o Sr. Carlos Silva, gostou, disse-me que eu adaptei muitíssimo bem ao carro, mas pronto, agora tenho que fazer muitos quilómetros e tenho que aprender. Isto agora, o próximo ano, será um ano de aprendizagem e importante eu me divertir e ir evoluindo a nível de condução. Jorginho, e esta carrinha, vamos lhe chamar assim, claro, obriga a alterar muito da sua forma de conduzir. Portanto, eu percebo que a aproximação às curvas é diferente, as curvas em si, também o travagem, o poder e a caixa, vai ter que alterar muito, vai ter que aprender do zero, ou aquilo que leva da escola do P2 pode ajudá-lo a ganhar muito tempo para essa aprendizagem? Não, nós no T2 aprendemos bastante. Aprendemos mais a conhecer o terreno, porque o T2 temos que ter cuidado como é que passamos no mau piso, e ali já vimos com essa aprendizagem, podemos andar mais depressa, podemos passar mais depressa, e aí
com a continuidade, vamos aprendendo a gerir e a gerir o carro no mau piso, no piso rápido. É assim, é muitíssimo diferente o T2 para um carro daqueles, mas a experiência que se traz, que eu faço 3 anos em T2, deu-me uma grande aprendizagem e eu acho que é aquilo que se deve fazer. Começarmos por baixo e depois ir a pouco e pouco, ir a subir. É um carro que exige muito mais fisicamente do que o T2. Eu hoje fizemos 100 km, 100, 120 km. Epá, aquilo foi duro, eu acho que eu vim cansado. E já estou parado, não faço exercício já desde que acabou, desde outubro. E já sei que tenho que mesmo fisicamente, tenho que me preparar bastante bem, porque aquilo cansa a sério, porque os braços nunca estão quietos, estamos sempre a mexer, não, chegamos mais depressa, fisicamente exige muito mais que exige no T2. E o Francisco deu-lhe aqui algumas ideias e alguns truques que Sim, essa carinha ainda ontem falámos, eles também ficaram, o Francisco e o Sr. Luís Barreto ficaram muito contentes por o carro ter ficado na Prolama. E ainda ontem estivemos a falar à noite, foi pena ele hoje não poder vir, porque isto também por causa da minha vida profissional, não havia muito tempo já, até meio de janeiro, de eu experimentar o carro, e então foi tudo combinado esta semana, assim muito rápido, e só tenho a agradecer ao Carlos Silva por pôs tudo em prática, mecânicos, troços, em 2 dias conseguiu-se montámos quase uma corrida, que parecia quase uma corrida só para mim. E o Francisco não conseguiu vir, tive pena dele não vir, há uma pelo convívio, e ele ontem dizer-me está tranquilo porque vais conseguir e o carro conduz-te muito bem, vais-te divertir à brava. Pronto, mas hoje ele não pôde estar, mas ontem deu uma força enorme ontem à noite e para eu não ter medo do carro, porque eu ontem, é assim, parecia tinha algum receio, obviamente. Parecia uma criança, né? Vamos mexer num brinquedo que a gente nunca teve nas mãos. Claro. Ô Jorginho, e o que é que a Prolama, podemos chamar as coisas assim, o que é que a Prolama espera do Jorginho no próximo ano? Vamos começar para já por perceber que vai ser um ano de aprendizagem, mas que navegador é que já tiraram a sorte que o vai acompanhar? Começar por aí, porque foi o tema 2021, não é? Não, é assim, da Prolama, será a própria Prolama a fazer o projeto, a concluir o projeto do ano 2022. Ainda não está nada decidido. Iremos reunir todos e o que a Prolama decidir, para mim está perfeitamente bem, porque o que eles fizerem para mim fazem para os outros pilotos e é tudo para que consigamos evoluir os pilotos mais antigos e os pilotos mais jovens, evoluirmos todos e fazer um trabalho perfeito como se fez o ano passado. E o que eles decidirem para mim como navegador, eu estou cá para aprender e sei que o navegador que se assentar ao meu lado será sempre para me ajudar a conhecer, e porque para o ano também vou ter um ano de aprendizagem, não vou fazer nada, não é? Não podem querer ver no topo da classificação. Eu vou tentar desfrutar o máximo possível e aprender cada quilómetro, aprender com o carro para tentar ir desfrutando o máximo possível com o carro. Com o Campeonato de Portugal todo o terreno na categoria T1, vai ser essa a vossa aposta? Não vai fazer especificamente algum tipo de taça como acontece dentro da Prolama? Portanto, o está definido é mesmo T1 no Campeonato de Portugal? Não, é assim, entanto será o Campeonato Nacional. Ainda não está bem decidido se será T8, T1, vamos ver para desfrutar, porque pronto, uma passagem sempre assim muito rápida, porque o carro é uma diferença, hoje não tem uma diferença muito grande no carro, adaptei-me bem, mas tenho que aprender muito, mas ainda vamos decidir o que é que realmente, se vou integrar o T8 ou se vou integrar o T1. Não está ainda definido, apesar deste teste ter corrido bem e ter a carrinha do T1 ter ficado na Prolama, mas ainda não está segura a sua presença em T1 no próximo ano. Não podemos dar como garantido isso. Não vamos dar como garantias, porque pronto, ainda terá que ser falado, ainda terá que ser visto. O carro será o mesmo, porque o carro tanto pode fazer T1 como pode fazer T8, mas pronto, o carro será sempre o mesmo, mas ainda vamos ver o que é que
o E melhor. para fazer mais quilómetros, admite-se aqui a possibilidade Exatamente. também de fazer de outras provas? preciso de aprender muito, preciso de me habituar bastante ao carro e o próximo ano teremos que pensar bem se é logo para passar para T1 ou se ir ao T8 e depois no ano a seguir irmos para o T1. Quando se inscreverem no campeonato, essa decisão já vai tomada. É assim, não é? Sim, claro, é Muito evidente. bem. Muito bem. Jorginho, da minha parte fico de facto ansioso para perceber esse passo na carreira do campeão 2021, a quem desde já entrego, ainda não houve ocasião, mas fico aqui desde já entregues nos parabéns pela conquista do campeonato, desta forma brilhante como foi este campeonato 2021 na categoria T2. Fico à espera de notícias e vamos ficar à espera de novidades da ProLama, naturalmente, porque vamos ter ocasião ainda antes do início do campeonato perceber o plano que a ProLama tem estabelecido, mas em específico para o Jorginho e ver até onde é que vai estar, neste caso em 2022, mas ficam já entregues os parabéns e desejar que seja mais um ano extraordinário de bons resultados para o Jorginho e para quem seja o seu navegador. Um grande abraço, Jorginho. Certo. Muito obrigada. Uma boa noite, muitos Muito parabéns obrigado, pelo grande abraço. campeonato e venha então 2022. Até Tá breve, bem. obrigado. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.